Olá, esse é o programa Cuidado com o Vão entre o Trem e a Plataforma, um programa que fala sobre o que falta em mobilidade urbana. Aqui você vai ouvir debates sobre dados, pesquisas, atuação profissional e conceitos em mobilidade que ainda precisam ser discutidos. Hoje a gente inicia a nossa segunda temporada. Na primeira temporada foram 20 episódios que vocês podem ouvir todos os programas no YouTube e no Spotify. A gente vai deixar o link na descrição. Essa segunda temporada está sendo produzida no âmbito do Observatório da Impunidade no Trânsito no Brasil, um projeto da iniciativa Pedale como Marina. Nessa segunda temporada, então, do Cuidado com o Vão, nós vamos falar de segurança viária. E eu queria explicar um pouquinho como é que a gente chegou até aqui. Eu sou a Gláucia Pereira, do Instituto de Pesquisa Multiplicidade e Mobilidade Urbana, e aqui a gente tem uma preocupação genuína com a segurança viária. A gente já trabalha há alguns anos tratando sobre esse tema e de como isso é urgente, essa discussão no Brasil, e esses números não baixam. A gente sabe disso porque a gente está já na segunda década de segurança viária da ONU, que começou em 2021, e o Brasil não parece que está no caminho certo. Os números de mortes continuam aumentando. A gente tem um último trabalho publicado sobre isso em 2022, junto com a União de Ciclistas do Brasil, que é o trabalho do Caminhos para Readequação de Velocidades. E, como eu disse, a gente está trabalhando conjuntamente no Observatório da Impunidade no Trânsito do Brasil, que é uma iniciativa do Pedale como Marina, uma iniciativa de familiares e amigos da Marina Arcô, cicloativista, socióloga, assassinada no trânsito de São Paulo em 2020. E aqui, então, a gente vai falar sobre esse importante tema. Para introduzir essa complexidade toda, né, das mortes das pessoas e de como isso é difícil no Brasil e essa dificuldade do sistema de justiça, quem vai ajudar a gente é o Guilherme. A gente vai falar hoje com o Guilherme Moraes da Silva. Ele é ciclista, especialista em processo penal pela Escola Paulista de Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, é bacharel em Ciências Jurídicas pela Unisantos e Guilherme também hoje é assistente jurídico no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, melhor dizendo, e mestrando pela Universidade de São Paulo. Ele publicou também um trabalho super interessante, recente, no Josum, o periódico científico da multiplicidade, sobre a relação da tarifa zero com uma discussão antropológica. Enfim, Guilherme, bem-vindo. Opa, olá a todos, muito obrigado pelo espaço, Gláucia. Espero conseguir contribuir aí no debate e ampliar um pouco a discussão. Vamos lá. Guilherme, primeiro eu queria que você começasse falando como que é a sua atuação nessa questão da mobilidade urbana e no sistema de justiça e como é que você pensa esse sistema de justiça e o direito em relação a esse tema. Uhum. Bom, eu acho que é legal começar assim, primeiro quem eu sou, né? Eu nasci e cresci no extremo norte da cidade de São Paulo, extremo, no Jardim Tremembé, e a minha relação com a cidade, ela vinha através de ônibus e metrô. Então, o que eu sabia da cidade era a linha azul do metrô, que liga o norte da cidade ao sul. Então, eu sabia de cor todas as 23 estações, decorava o tempo entre uma estação e outra, e eu não conseguia ver o que era a cidade que as pessoas falavam da Avenida Paulista, o centro. Eu conhecia ao redor das estações só. Então, de repente, essa situação foi ficando estranha, porque eu não tinha acesso à cidade, eu tinha acesso só a uma parte do transporte, né? E aí minha vida passa, enfim, eu vou morar no Paraná um tempo, e aí eu comecei a andar e olhar para a cidade, e aí eu comecei a achar estranho, falei, nossa, existe uma vida na cidade, existe um comércio, existe um acesso às pessoas, né? Depois de um tempo, depois eu transferi a faculdade por vários motivos para Santos, e em Santos também eu caminhava, como eu não tinha dinheiro para nada, eu andava muito para todos os cantos, e isso foi despertando uma situação, né? Acabei a faculdade, resolvi estudar para magistratura, né, para ser juiz. E só que eu não tinha dinheiro nem para ir para a biblioteca, não tinha dinheiro para nada, então com o último dinheiro do meu estágio, né, eu fiz um estágio no Ministério Público Federal. Os últimos R$ 100 comprei uma bicicleta e falei, nossa, olha que interessante, a vida se desenvolve pela cidade, né? Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Descobri a lista de e-mails da Massa Crítica, né, da Bicicletada de São Paulo, e fui vendo discussões que estavam muito além da lei.
Então, estudando lá, eu ficava pensando, responsabilidade civil, discricionalidade administrativa, tal, e de repente eu olhava na massa crítica e falava, nossa, o tema é bem mais complexo, né? Então, eu comecei a ter essa relação de começar a olhar, de repente, o que era a cidade, o que era o direito na cidade, de uma maneira muito, muito intensa, porque a relação com as políticas públicas eram realmente multifacetadas, então o direito não ia resolver quase nada, né? Aí eu passei no concurso para escrevente do Tribunal de Justiça, né? E aí vim para São Paulo, conheci muito mais as pessoas, me aproximei muito mais da discussão, e dentro do Tribunal de Justiça eu consegui exercer esse cargo que é o de assistente judiciário. O que é isso? O direito ele tem muitas palavras difíceis, né? Então a minha ideia é tentar falar fácil. Eu sou como se fosse um copiloto, tá? A decisão, a sentença, o despacho é do juiz. Eu sou a pessoa que está do lado do juiz, fazendo pesquisa, escrevendo o que a gente chama de minuta, né? Que é um rascunho da sentença, despacho, decisão. Então, todos os dias da minha vida, faz 12 anos, eu acordo, vou para o trabalho e vou fazer um esqueleto, né? Que basicamente às vezes o juiz assina, às vezes ele corrige alguma coisa, às vezes ele mantém, muitas vezes mantém o que eu falo, né? Na verdade, ele fala através de mim, né? E muitas vezes, preciso fazer uma pesquisa sobre tal tema. Aí, beleza, eu paro e vou pesquisar esse tema, né? E sendo esse copiloto, eu consegui rodar São Paulo por vários temas, vários fóruns, várias matérias. E isso me gerou, assim, essas dúvidas que eu fui estudar processo penal. Aí eu olhei uma série de coisas e falei, nossa, tem questões de política pública aqui. E aí eu falei, não é isso. Aí eu caí agora, entrei no mestrado num programa chamado Diversas na USP para estudar a relação de políticas públicas com mobilidade. Então, assim, resumindo, eu tento olhar para a política pública pelo direito, mas não só pelo direito, né? A questão é interrelacionar com dados, a questão é interrelacionar com olhar pela sociologia, olhar pela antropologia, como que o direito se relaciona, porque o poder econômico existe e ele impera em vários pontos, mas o que a gente pode fazer? Então, a minha visão da política pública de mobilidade é através do pedestre e do ciclista. E como o direito pode estar aleatório aos dados e à vida cotidiana da gente aqui fora. Acho que é isso. Acho que é isso. E aí, acho que engata a pergunta, né? Como que o direito se de fato se relaciona? Esse é o seu questionamento, eu acho que é o questionamento de quem está nos ouvindo, assim. Eu acho que esse primeiro episódio é importante para a gente explicar a complexidade aí desse sistema de justiça e como isso vai se relacionar com os sinistros de trânsito, né? Porque para a maioria das pessoas, apesar da gente ter aí mais de 30 mil pessoas mortas por ano, todos os mortos por ano no Brasil, no trânsito, o sistema de justiça ele não é próximo das pessoas, né? São muitos nomes difíceis, como você falou, o caminho que a coisa acontece no judiciário, na polícia, a vítima, o que a família da vítima tem que fazer, a investigação. É uma coisa tão distante para a maioria das pessoas que neste momento que as pessoas estão fragilizadas, é muito difícil, de fato, entender alguma coisa, assim. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente, assim, rapidamente, assim, dando um panorama geral, como é que é essa questão da impunidade? Por que é tão difícil punir alguém que comete um trânsito, que comete um crime no trânsito, como um atropelamento, assim? Por que é tão difícil? O problema está é especial da mobilidade? Tem alguma coisa a mais da mobilidade que torna isso difícil? Ou o sistema que é complexo mesmo, sabe? Eu estou perguntando isso, só contextualizando aqui, porque a gente está trabalhando, né, no Observatório da Impunidade do Trânsito e a nossa especialidade aqui são dados. E aí, o que a gente tem que fazer é buscar informações nos processos de
crimes de trânsito para entender quanto tempo estão demorando cada etapa, quanto se essas penas são de vários anos, são de poucos anos, enfim, como é que funciona tudo isso. E aí eu me deparei com a seguinte coisa: por um tempo eu estava comparando o número total de mortes que a gente tem, que é um dado do DataSUS, com o número de processos. E aí eu via que o número de processos era muito baixo, os dados nunca batiam, assim. E aí eu entendi que, na verdade, depois de uma conversa com você, que você me explicou, que eles não iam bater nunca mesmo, né? E aí foi uma longa conversa que originou esse nosso papo aqui. Então, eu queria que você começasse dando essa explicação geral. Ai, Glaucia, eu gosto da diversidade, assim, sabe? Você vem do universo de exatas e você faz questionamentos, assim, que são interessantes, né? Gera uma palpitação, para mim, do direito vir falar, tipo, putz, é diferente, não é como a gente queria, porque eu estou falando do mesmo lado da gente de pedestre, ciclista. Pensando numa cidade humanizada, a gente pensa uma dificuldade dessa cidade, a gente olha para os números, não bate, a gente olha para a lei, não bate, a gente olha... esse desconforto, eu partilho desse desconforto, tá? Primeira coisa, então vamos falar um pouco sobre o sistema de justiça. Eu vou tentar falar da maneira mais calma, da maneira mais simples. Por favor, se tiver qualquer palavra estranha, me avisa, tá? Então, você está falando inicialmente na questão criminal, tá? Desculpa, eu vou dar um passo antes, tá? Vamos pensar em 3 esferas, tá? A criminal é uma. Então, a criminal, um fato tido por crime e que deveria ter uma penalização. Isso é uma coisa. Tem uma esfera civil, que são indenizações, tá? Então, vamos pensar ainda na questão do sinistro de trânsito. A atropelou B e matou. Então, olha, aqui vai ter uma pena de tanto. Uma segunda questão civil. Olha, a família perdeu o arrimo da casa, então o atropelador deve pagar uma pensão, indenizar pela bicicleta que ficou destruída, indenizar também, enfim, por todos os danos causados. Isso é uma coisa. Tem uma terceira esfera, que é uma esfera administrativa, que a gente olha em relação a servidores públicos. Tá? Então, em relação a servidor público, por exemplo, a pessoa que atropelou era um servidor público, estava embriagado, né? Então ele pode ter cometido uma infração administrativa. Por exemplo, um juiz que está embriagado e atropela alguém e mata. Olha, no Estatuto da Magistratura fala que ele tem que manter uma vida escorreita na vida pública e privada. Então, ele não poderia estar embriagado e tal, enfim. Né? Um servidor público que dá uma carteirada, por exemplo, atropelei e falou, olha, eu sou fulano de tal e não vai acontecer nada. Enfim, então, vamos pensar as 3 esferas e lembrar que a gente está falando do crime, tá? Perfeito, perfeito, entendi. No crime, tem eu vou dividir em dois tempos, né? 2 etapas. Uma primeira etapa, que é uma etapa de investigação, tá? E eu vou tentar e falando com exemplos. A atropelou B. A atropelou B, a primeira coisa, ligar para a polícia militar, tentar anotar a placa, tentar anotar... Lembrar, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, tudo no direito é questão de prova, não de argumento, de prova. A gente tem que ter prova para tudo que a gente está falando. E provas podem ser dados estatísticos, mas prova pode ser, às vezes, uma foto do celular. O celular tem que ser o nosso melhor amigo. Tá? Então, anotei a placa. Vi que a pessoa era um cara que estava num carro esportivo da cor tal, uma cor diferente. Tá? Então, primeira coisa, aconteceu o fato. Liga a polícia militar, passa a informação e fala, olha, estou exatamente na rua tal, com a rua tal, uma pessoa com carro tal, passou aqui, atropelou, enfim. A polícia militar ela tem que se dirigir ao local do fato e tem que constatar o que está acontecendo. É uma prisão em flagrante? Bom, pode ser um flagrante. Pode não ser. Tá? A função da polícia militar é, ao se constatar o flagrante, encaminhar a pessoa para a delegacia.
A delegacia é polícia civil. Lembra que eu falei que essa primeira etapa é uma etapa de investigação? Sim, é uma etapa de investigação. Então, isso para mim já é muito complexo. Assim. Então, quem vai no local é a polícia militar, mas depois, quando vai pela delegacia, já é a polícia civil. Isso, porque E a assim, partir daí, quem vai tocar é a civil, não mais a militar. A militar não, não não. volta. Polícia Militar não investiga fatos da vida civil, tá? Tá, entendi. Tá E bom. assim, a função da Polícia Militar, ela é uma polícia ostensiva, ela se restringe a encaminhar a pessoa para a delegacia, tá? Tanto que, se a Polícia Militar se nega e isso eu ia falar depois, não vou falar agora. A Polícia Militar se negou. Olha, o cara fugiu, não vou atrás, enfim, por qualquer motivo. Calma, né? Levanta alguns dados, olha, quem, onde, como, por que, perguntas básicas. É bom procurar um advogado. O advogado vai fazer basicamente o seguinte: encaminhar um papel, que a gente vai chamar de notícia-crime, vai noticiar um crime, para o delegado. Fala, delegado, olha, eu chamei a polícia militar, eles não foram, e esse fato aconteceu, a vítima é o fulano de tal, foi atropelado no lugar tal, tipo o detetive, né, aquele jogo, né? Foi atropelado no lugar tal, de tal maneira, por um carro tal. E aí quem investiga é a Polícia Civil, tá? Na Polícia Civil, tudo pode acontecer, tá? Então, o inquérito policial é presidido por um delegado de polícia. No inquérito policial, vai chamar, vai fazer lá, pesquisar a placa, ver o endereço, chamar a testemunha, enfim, né? Aqui, eu já vou te fazer Você fez uma pergunta interessante, né? Se essas questões, essas dificuldades são em relação à mobilidade. E eu vou te falar que não, tá? Eu fiz especialização em processo penal, sempre gostei de penal e processo penal e tal. E eu fui trabalhar na Barra Funda, que é o fórum criminal, o maior fórum criminal do Brasil, tal. Meu juiz foi para lá, a gente passou um tempo lá. É muito ruim, porque assim, esquecendo todas as questões raciais e de sociologia que estão envolvidas ali, mas assim, quase tudo é roubo, furto e tráfico. Quase tudo. Aí você vai olhando, os processos ficam iguais, porque a gente pensa no tráfico, o tráfico são dois policiais, estavam andando e receberam uma comunicação via Copom, abordaram duas pessoas e levaram aí uma rua vazia e levaram e foram presos. O roubo, duas pessoas estavam de moto ou estavam em algum lugar e aí apresentaram uma arma e levaram. O furto, a pessoa nem viu e levaram os bens dela. Então, assim, a estrutura do direito, principalmente criminal no Brasil, está voltada para o patrimônio. E a questão das drogas como uma questão moral, assim, enfim, uma questão ideológica. Então, assim, qualquer questão que a gente vá debater políticas públicas, ainda que no âmbito criminal, ainda que tenha uma lei, existe uma dificuldade porque 70% dos inquéritos policiais discutem roubo, furto e tráfico. Aí você vai discutir, diga. Eu ia perguntar em relação a isso, assim, dos dados, né? Todas as minhas perguntas vão ser as mesmas, e os dados? Ótimo, ótimo. Se eu souber, eu respondo. Quando tem porque acho que a grande questão é como é que a gente consegue mensurar isso e entender esse problema. Quando tem lá o crime de trânsito, voltando no crime, aí a polícia militar não registra nada. O que vai Não. registrar é na delegacia lá que vai fazer um boletim de ocorrência, é isso? Uhum, isso. E a partir daí? A Tem partir um daí, boletim? E o que acontece depois? primeira coisa, o delegado vai pegar esse boletim, essa informação, vai abrir uma investigação, chamada inquérito policial, e aí ele vai ouvir a vítima, vai ouvir testemunhas, vai fazer levantamentos técnicos para ver, por exemplo, a frenagem do carro, né? Por exemplo, o homicida que atropelou a Marina teve uma perícia para identificar através de câmeras para ver a velocidade entre o ponto A e o ponto B, para ver a velocidade do carro. Né? Vai oficiar, por exemplo, para Google, para ver o traqueamento do perfil do cara, que se ele está com o celular no bolso, tem uma timeline de onde você passou, então ele vai eventualmente pedir acesso. Resumindo, ele vai levantar todas as provas para falar que A cometeu um fato criminoso em face de B. Tá?
Depois disso, o delegado faz um documento chamado relatório, que ele vai relatar o que ele fez e vai se concluir que, olha, é o caso de se responsabilizar essa pessoa. Tá? Aí a gente separa essa primeira fase que eu falei, que é de investigação, com uma segunda fase, que é uma fase judicial. Tá? Até aqui, não tem nada judicial, é só o delegado procurando provas. Tá? Quem faz o filtro entre o delegado e o juiz é um promotor, é o Ministério Público. Tá? Então, suponhamos, mandou lá o relatório e falou que A matou B, no dia tal, no local tal. O promotor pode olhar esse relatório e falar, esse relatório está bom, vou mandar para a justiça. Na justiça, ele vai fazer um documento chamado denúncia, que vai falar basicamente, olha, o Ministério Público vai entrar com processo em face do fulano de tal, vai denunciar o fulano de tal, porque ele matou o pessoa B no local tal, no dia tal. Tá? Ou o promotor pode olhar e falar, essa autoria aqui não está boa, às vezes, sei lá, o delegado não identificou direito essa autoria, tem mais gente envolvida, olha, volta para pesquisar, para fazer mais diligência aqui. Ou, por último, o promotor pode chegar e falar, nossa, isso daqui nem fato-crime é uma coisa moral. Tá? Tá, eu vou interromper só para falar que você falou da autoria, né? Então, assim, se ocorre um atropelamento e ninguém sabe quem cometeu, isso nem sai da polícia, não consegue ir para o sistema de justiça. É isso? Às vezes não, Como é é verdade. que... É verdade, porque Entendi. assim, na polícia se investiga, são dois pilares, autoria e materialidade. Então, materialidade é o que evidencia o crime. Então, por exemplo, o que evidencia um homicídio? O corpo. A pessoa está morta. Tanto que assim, o crime de homicídio tem duas palavras: matar alguém. É só isso. Então, só que para esse matar alguém, tem livros e mais livros para dizer o que é matar e o que é alguém. Tá? Então, assim, identificou a autoria, identificou a materialidade. Ok, a pessoa está morta. Aí, como que a gente vai atrás da autoria? Às vezes, a polícia vai ficar investigando, e não vai chegar na autoria. Né? Então, assim, aí chega, enfim, num número, já que você gosta de dados, assim, a Polícia Civil de São Paulo, ela indica que ela consegue identificar, nos homicídios, tá? Ela identifica em torno de 51% dos homicídios, é o que ela alega. Tá? Tem outros dados do Instituto Sou da Paz que fala que chega em 30%. Então, no crime mais grave, que é o homicídio, não se chega a 50%, 60% de autoria. Só que aqui, voltando para a questão judicial, na fase judicial, aí a coisa fica bem mais séria. Por quê? Vai se voltar a entender as provas para entender se aquela pessoa cometeu aquele crime. Então, um juiz vai interrogar a pessoa, vai ouvir testemunhas, sabe? Então, assim, se a pessoa, vamos supor, a pessoa foi torturada ou induzida a uma resposta na delegacia e assumiu um crime qualquer. No judiciário, ninguém vai pressionar a pessoa. Falar, olha, você tem direito ao silêncio e o que você tem a dizer? Qual a sua versão? A pessoa fala, não vou falar nada. Tudo bem. O que vai se identificar são as outras provas. Então, a prova da perícia da velocidade do carro. A prova de balística, confronto balístico. Que todo tiro, por exemplo, ele tem uma certa digital de cada bala em relação ao cano da arma. Né? Testemunhas. Quais testemunhas viram o quê? A testemunha que está falando na delegacia, ela é forjada? Sim ou não? Não sabe. Então, o advogado ele vem principalmente, obrigatoriamente, na segunda fase, nessa fase judicial. Na primeira fase, não necessariamente é advogado. É bom que tenha tanto da vítima quanto do eventual agressor para se entender o que está acontecendo, mas não necessariamente precisa. Na fase judicial, de um lado tem o Ministério Público, que pode estar ou não acompanhado do advogado da vítima, e do outro lado tem o advogado do réu. Aqui nessa fase, vai se discutir de novo as provas e vai chegar numa conclusão, que é a sentença. A sentença vai falar, é culpado ou não. Tá? E vai dosar uma pena, ou absolver. Tá? Todas as decisões são cabíveis de recurso. Já te falo isso de cara.
Isso demora? Demora, mas eu não caio no que eu acho que é uma armadilha, que é culpar o recurso pela demora do processo, né? Então, assim, a demora no judiciário tem 1000 fatores. Um deles é falta de servidor. O segundo é a falta de servidor lá na delegacia, porque um delegado, às vezes, tem 5, 10 mil inquéritos para tocar, com uma equipe de 1, 2 investigadores. Não, a conta não fecha. Tá? Então, assim, Entendi. diga. Porque assim, então, como são muitos filtros, desde do crime no trânsito até chegar numa sentença final lá, esses números nunca vão bater, né? Porque imagina um filtro, assim, né? Boa parte, então, como você disse, fica parado ali na delegacia, porque nem autoria tem para poder ter um processo, né? Aí depois tem o filtro do Ministério Público, se vai mandar ou não, e vai caindo cada vez mais, né? E depois que chega no sistema judiciário, na justiça. E aí, o que eu queria entender, assim, é o que você falou agora, né? Cada etapa tem seu tempo, e isso eu tive muita dificuldade nos dados, assim, porque tem processo não, tem ocorrência, vamos dizer assim, nem é processo ainda, tem ocorrência que corre rápido, porque a família tem mais recursos, tem um advogado, contato com perita, a perícia, e a coisa de alguma forma anda, ou pelo menos a gente fica sabendo como anda. Ou fazer esse acompanhamento temporal é muito, muito difícil, assim, muito difícil. E aí, o que eu queria entender do sistema na justiça já, depois que passou pela polícia, enfim, identificaram a quem cometeu o crime, chegou lá na justiça. O sistema judiciário tem esse entendimento da gravidade de um crime de trânsito? Assim, como você disse, a maioria é homicídio, tráfego, furto, essas coisas. O sistema judiciário entende, eu sei que você não pode responder por todos os juízes e tal, mas eu queria entender uma coisa assim, entende essa gravidade do crime do trânsito? Tipo, o crime de trânsito é crime como qualquer outro crime? Assim, falta o entendimento da mobilidade urbana, do direito à cidade, enfim, como é que isso se relaciona com esse tempo e com a nossa expectativa na verdade, eu ia falar dessa punição, mas hoje a gente ainda espera uma impunidade. Como é que é isso? Uhum. Tá. Só pergunta difícil. Isso é bom. É difícil falar impunidade porque, às vezes, a gente pensa em impunidade igual pena de prisão. Às vezes, a impunidade, às vezes o melhor caminho do processo é a absolvição, se a autoria está errada, né? E essa pergunta ela é muito difícil, porque assim, a primeira coisa que eu te respondo, e assim, eu parto de uma linha processual garantista, ou seja, a gente tem que dar ao réu ampla defesa e um contraditório. A gente tem que encarar a defesa do réu como algo muito importante, porque a força do Estado é muito grande para fazer o que queira, tá? A gravidade de um crime de trânsito, ou melhor, eu vou até colocar no balaio geral, a gravidade de qualquer crime, ela tem uma outra gravidade maior que está antes dela, que é a gravidade da prisão, né? Então, assim, você está pensando, eu acho que você está pensando na gravidade de um crime de trânsito em relação ao tempo do processo. É mais ou menos isso a sua pergunta. Mas tem uma outra gravidade, que é a gravidade do réu preso. Réu preso tem uma gravidade que ela... Assim, o réu preso por qualquer motivo, tá? Então, o processo com o réu preso, esse processo corre rápido, né? Corre bem rápido. Às vezes atropelando alguns ritos, tal. Mas, assim, um réu preso vai demorar um processo de réu preso em torno de, sei lá, às vezes 90 a 150 dias termina um processo normal de um réu preso, o que é razoavelmente curto. O processo crime, tá?
Fora isso, os outros crimes que não têm réu preso caem mais ou menos num balaio que anda sempre mais devagar, porque não é prioridade, né? Aliás, é uma prioridade, mas em uma segunda escala. Em um processo de um crime de trânsito, ele vai ter uma dificuldade, porque vai envolver uma questão, às vezes, de política pública, e a gente tem que sempre lembrar que nosso Estado ele é não só patrimonialista, mas carrocrata, a democracia através do carro. Então, o juiz, o promotor, o delegado vão ter uma empatia mais natural com o motorista, porque o juiz, o promotor e o delegado são motoristas. Os nossos amigos são motoristas. A sociedade inteira olha enquanto motorista. Então, a dificuldade de produção de provas, de andamento do processo, de entendimento se é dolo ou culpa, às vezes vem desse filtro originário, que é a visão. Por isso que eu falei no começo, eu estou do seu lado olhando para uma cidade mais humanizada. Só que do outro lado, a gente tem uma grande maioria de pessoas que estão olhando uma cidade através do carro. E isso se reflete dentro de um processo. Porque a discussão de dolo e culpa, que eu nem vou entrar no mérito do que é, uma discussão enorme, né? Mas ela perpassa também por essa visão. O carro, ele faz com que as provas do processo envolvendo um crime de trânsito sejam mais difíceis. Então, a polícia militar, quando chega, às vezes fala, não, foi um acidente, acontece. O delegado pode olhar e falar, ele caiu da bicicleta. O promotor pode olhar e falar, isso aqui é uma coisa menos grave, nem tem ciclovia aqui, o que esse cara está de bicicleta aqui? Sabe? E assim, tem um levantamento que eu fiz ano passado, ano anterior, com um colega advogado no meio de uma discussão sobre capacete, que a gente estava levantando decisões judiciais que reduziam uma indenização ou isentavam a pessoa de responsabilidade penal porque a vítima estava sem capacete. Mas olha que absurdo, no Código de Trânsito fala que não é obrigatório. Muito absurdo. Assim, é surreal, mas isso vem, eu estou te dando uma ideia do quanto que esse filtro, que é um filtro ideológico, né, da carrocracia, faz com que se reflita no processo. A gente vai falar que, olha, não está no Código de Trânsito, a gente vai falar que, olha, mas o motorista estava ao dobro da velocidade, ele furou o semáforo vermelho, ele estava embriagado. Aí vem, não, mas se tivesse de capacete, teria resolvido. Então, assim, por isso que eu falo, a questão não está necessariamente na lei, mas está numa inter-relação de vários elementos que às vezes fazem com que a lei seja o que menos importa, sabe? Então, assim, o tempo entre um processo de crime envolvendo um crime de trânsito, ele vai ter essas dificuldades que vão vir desde do nascedouro lá atrás, porque a quantidade de mortes que você vai olhar no DataSUS não vai refletir a quantidade de inquéritos. E lembrando que a vida é o bem de primeira ordem no direito. Então, assim, se uma pessoa morreu, eu acho que se a situação é estranha, deveria ter um inquérito, deveria ter investigação, não estilo Law and Order, essa coisa meio espetaculosa, assim, tal, mas deveria ter investigação séria para falar, olha, existem câmeras, vamos identificar e vamos ver quem é o responsável e se responsabilizar quem cometeu o ato. Mas na prática é um pouco diferente. Tá, eu vou fazer uma pergunta que eu não tinha pensado antes. Só em questão desse tempo do processo ainda, só complementando a pergunta anterior, assim, eu imagino uma pilha de processos, assim, impressos, eu sei que hoje é tudo no computador, mas uma pilha de processos, e aí eu queria saber, os processos de trânsito vão ficando para debaixo, assim, do tipo, eles vão sendo despriorizados? Essa acho que é me ocorreu isso agora, assim, como você estava falando quando você falou do réu que está preso, né? Que corre mais rápido, assim. É isso que eu queria entender, assim. Eu sei que o sistema judiciário é super complexo e toda essa questão, mas eu queria entender se tem alguma coisa que deixa o crime de trânsito num aspecto menor, assim. É isso. Na teoria, tudo é crime, tudo é vida, uma pessoa perdeu a vida. Eu acho que isso é importante porque, só contextualizar um pouquinho mais para as pessoas, né? Porque tem gente ouvindo a gente que está nos diversos momentos, assim, da mobilidade urbana. A gente sempre entende que
nenhuma morte é aceitável no trânsito, essa visão vem lá da visão zero, e isso deveria, de fato, ter esse entendimento. E mesma coisa entre os modos de transporte. Quem morre no trânsito, morre no trânsito. Pode ser pedestre, pode ser ciclista, pode ser o próprio motociclista que estava correndo e numa velocidade, não importa. As pessoas estão morrendo no trânsito. Uhum. E aí a gente precisa entender o que a gente pode fazer para mudar essa questão. Aqui, enquanto Instituto de Pesquisa e fazendo esse programa aqui, né, que a gente discute o que está faltando em mobilidade urbana, é justamente isso, assim, será que... acho que o meu objetivo aqui é quem estiver ouvindo a gente pode ter um insight de alguma coisa que pode fazer, porque a gente sempre tenta fazer incidência política, né? No executivo, convencendo a ter melhores leis e melhores regulamentações, no legislativo, no judiciário, algumas coisas pontuais, mas como é que a gente faz, assim, sabe? É uma questão de imagem do crime de trânsito. Fazer uma pergunta mais capciosa ainda. Você acha que dois crimes de trânsito, que a família tinha uma família, vou colocar aqui, branca, numa rodovia, bateu em caminhão, morreu a família toda. Esse processo, numa situação hipotética, andaria mais rápido do que um processo de um homem negro que foi atropelado numa periferia, entendeu? Qual é a complexidade disso? Eu estou tentando, de fato, entender para ver o que a gente vai fazer. Perguntas difíceis são sempre boas, né? Porque as respostas vão ser difíceis, enfim. Né? Primeira coisa, aparelhamento da polícia na periferia é completamente diferente do aparelhamento da polícia num bairro nobre. Isso significa muita coisa. Segunda coisa, uma eventual pressão da mídia diz muita coisa. Né? Diz muita coisa mesmo. Tá? Então, lembrando, por exemplo, quando caiu o avião do Eduardo Campos em Santos, a perícia do IML, as coisas andaram assim, e eu não estou falando que tenha que ser mais rápido ou mais devagar, não estou questionando, mas assim, um candidato à presidência faleceu num incidente trágico, mas assim, um monte de pilhas, quando você fala pilhas de investigações, ali de repente vem, opa, essa aqui passa na frente. Tá? Isso acontece, tá? Não sei se é bom ou ruim, enfim, eu sinceramente não tenho essa resposta. Tem um tempo diferente de processos em algumas situações, por isso eu acho importante uma incidência trabalhando com a comunicação. Tá? Então, assim, manter o tema mobilidade em pauta, isso é importante. Tá? Isso é importantíssimo. E assim, uma coisa que é uma coisa que no meu mestrado dá uma agonia, porque a minha orientadora é do urbanismo e eu vinha falando umas coisas do direito e ela provocou algumas coisas, e aí a gente entra em crise e começa a pensar um monte de coisa. Mas acho que o cerne da coisa é o seguinte, em política pública, a gente tem uma política nacional de mobilidade urbana, política de resíduos sólidos, a gente tem uma política de várias coisas na lei. Só que na prática, o executivo pode fazer o que ele quiser? Um prefeito pode falar, vou aumentar a velocidade para reduzir a letalidade? Vai ter menos mortes se aumentar a velocidade? Ele pode fazer isso. E aí, assim, aí chega no judiciário, a discussão vai ser, às vezes, não, isso é política pública, isso não é só jurídico, isso é político. Se a gente pudesse pensar numa incidência provocativa, numa coisa para quem está nos ouvindo, assim, entender, assim, é isso. A política pública é uma ditadura do executivo que pode fazer o que quiser, independente dos dados produzidos. Independente de qualquer evidência. Agora a gente pensa na mobilidade, só que a gente pensa num outro passo. Na mobilidade, as pessoas às vezes defendem essa questão do executivo fazer o que quiser, mas vamos pensar num outro campo, na saúde. O ministro da Saúde pode fazer o que ele quiser? Um médico pode fazer o que ele quiser? A resposta é não. A Terra não é plana, sabe? A Terra não é plana. Então, assim, num tempo passado, existia uma dificuldade na saúde com negacionismo. E esse negacionismo se reflete na mobilidade. Né? Eu não sou um cara dos dados. Se você me apresenta um dado,
E eu posso achar estranho e falar, vou dar uma olhada. Eu era contra o passe livre. Completamente contra. Porque eu falei, não tem uma estrutura econômica, jurídica para isso. Aí eu fui dar uma olhada e falei, não. Olhando os dados, não sendo negacionista, você olha os dados e fala, bom, eu concordo, não concordo por causa disso, disso e disso. Fora isso, a gente entra no negacionismo, que é o que vigora ainda um pouco na mobilidade urbana. Porque a gente produz dados, a gente produz leis, a gente produz conhecimento, e de repente o executivo vem e fala, eu vou construir pontes, viadutos aqui porque, sei lá, tem uma promessa eleitoral, ou qualquer... E eu não estou falando de corrupção, tá? Eu estou falando de levantar algum dado mágico ali da cartola e falar, olha, a gente tirar corredor de ônibus vai ser mais importante para a cidade agora. Fazer um viaduto vai ser mais importante do que qualquer coisa. Então, se a gente for pensar numa incidência, é olhar para o judiciário, olhar... Porque assim, tem pouca gente que estuda uma questão judicial baseada em evidência. Mobilidade urbana, na questão jurídica, a gente conta... Não dão 12, 15 pessoas de ponta que estão estudando, não. Né? E a gente olhar para essas pessoas e questionar, olha, o que a gente faz com os dados? O executivo pode tudo? Eu acho que não. Tá, eu tenho duas perguntas, depois eu volto com uma. Mas agora falando desses estudos, assim, você falou que tem poucas pessoas que se dedicam nesse nicho aí de mobilidade urbana e direito, né? Assim, como é que a gente faz para ter mais pessoas trabalhando com direito e mobilidade urbana, sabe? Assim, eu sei que você tem essa carreira incrível, assim, como é que dá para trabalhar mais com isso? Como é que a gente, eu não vou ser eu, mas como é que a gente convence outras pessoas a irem para essa área? Assim, é tão difícil? O que a gente tem que fazer? Eu tenho um colega que fala uma coisa legal quando a gente está discutindo mobilidade urbana, e ele é da biologia. E ele fala um negócio interessante, ele falou, olha, tudo que a gente está fazendo aqui não é para a gente, nem para os nossos filhos, talvez é para depois. Né? Há pouco tempo atrás, no urbanismo, no direito urbanístico, se discutia quando muito ali, tem que ter plano diretor, as coisas funcionam, tem uma lei de zoneamento, mas isso é político. Hoje, os estudos, nos últimos 10 anos, os estudos melhoraram bastante. Tá? Então, assim, discutir função social da propriedade. Opa, interessante. Né? Tem um mestrado que eu li há um tempo atrás que falava sobre a função social da propriedade pública. Aí você fala, a gente fala de propriedade privada, né? Agora esse cara está falando de propriedade pública. Então, assim, a gente começa a olhar umas coisas e, assim, o que a gente pode fazer? Conversar, mostrar assim, o confronto entre o dado, né? O artigo 2º da Política Nacional de Mobilidade Urbana. A prioridade lá, um triângulozinho e tal, né, que fala que o veículo individual motorizado está lá embaixo. E a gente olhar, por exemplo, agora e falar, olha, esse triângulo, os dados estão mostrando que a prioridade continua sendo o do carro. O carro elétrico agora. Mas o carro elétrico não produz poluente, mas o carro elétrico ainda é uma epidemia, o carro ainda é uma epidemia na cidade. Então, assim, o que a gente pode fazer é provocar o descompasso entre o dado e a lei. Tá. A minha outra pergunta, que era, continuando o raciocínio da visão zero, a gente já está encaminhando para o final aqui, seguinte, na visão zero, que é uma metodologia sueca em relação a zerar mortes no trânsito, uma das questões lá é responsabilizar todos os entes envolvidos na ocorrência. Então, não é... Porque a gente vê muito isso, né? Tem um atropelamento e é assim, ou a pessoa estava fora da faixa, ou o motorista estava embriagado e ficam buscando aquela culpa ali dicotômica, né? Tem que ter alguém errado no momento. Só que a gente sabe que em questão de regulamentação, como você estava falando, do Estado poder fazer qualquer coisa, a regulamentação da velocidade, geometria viária, próprio incentivo, né, de campanhas, incentivos ao uso do automóvel, essas coisas todas.
a gente sabe que o governo, falando o governo de uma forma agora genérica, assim, todos os poderes, eles são de fato responsáveis pelo que acontece. Você acredita que no Brasil a gente vai chegar em algum momento que a gente vai poder ter não sei se esse é o termo, mas um processo civil, ou seja, alguma coisa que culpabiliza o Estado pelas mortes no trânsito? Assim, isso seria possível? Porque na teoria a gente sabe que na nossa vivência de mobilidade urbana a gente sabe que seria possível fazer culpabilizar mesmo o Estado ter que arcar com isso? Eu poderia começar falando para você que o artigo 37, inciso 6º, fala que a responsabilidade do Estado é objetiva. Tá? O Eu artigo poderia 37 da Constituição, da não, Constituição, isso, da da Constituição. Constituição. Tá. Tá? Eu poderia também começar aqui no Trololó falando, os tribunais superiores entendem que em caso de omissão, que parece que esse é o caso, a responsabilidade tem que ser... esse Trololó jurídico, assim, sabe? Mas eu não vou por aí, tá? Porque fica chato. A principal questão, eu acho que assim, tudo que envolve responsabilizações em geral são questões que envolvem uma certa cultura que estão em volta. Desculpa ficar indo e vindo, mas assim, eu gosto de pegar outros exemplos que ilustram. Então, por exemplo, violência contra a mulher. Até ontem, briga de marido e mulher não se mete colher. Até ontem. E aí a gente vem com uma discussão, Maria da Penha, olha, não se pode fazer tudo, tal. Até ontem, por exemplo, só para você ter uma ideia absurda, ontem que eu digo, acho que 2002, eu acho, mais ou menos, em 2002, depois que eu estava formado, estupro no casamento, não, isso não é estupro, porque é um dever conjugal da mulher se submeter à lascívia do homem. É absurdo, absurdo. E isso é ontem, sabe? Então, o que aconteceu em relação à questão feminina? As minas meteram o pé na porta e falaram, não, assim não. E se criou uma certa cultura para se olhar a mulher não enquanto um objeto. Então, ela vai poder usar a saia que ela quiser, o cabelo que ela quiser, colocar ou não maquiagem. E isso se criou uma cultura que hoje se reflete algumas coisas no judiciário de maneira bem evidente. Inclusive dosagem de pena, discussão no Congresso para aumentar ou não uma pena, para pensar em cumprimento de pena dessa ou daquela forma. Então, se cria uma cultura. Em relação à mobilidade, eu imagino uma coisa parecida. Né? A gente criar e fomentar, né? A gente já criou, né? Mas fomentar cada vez mais discussão sobre desenho viário. Qual que é o desenho viário de algumas ciclovias que a gente vê? O ciclista, o Andy Singer tem um desenho bem legal aqui, que ele mostra que para o carro é uma reta e para o ciclista você tem várias curvas, sobe, desce. Espera aí, eu também sou ciclista. Eu, por ser um veículo não poluente, mas lógico, eu deveria ser endeusado na cidade. O pedestre deveria ser endeusado. Mas a cultura é outra. A gente vive nessa democracia do carro, nessa carrocracia, que faz tudo sem nenhuma evidência e que se cria um ambiente romântico e o carro pode tudo. Então, o que a gente pode fazer? Primeiro, pensando em criar esse ambiente para se evidenciar, para se gritar, tipo, olha, eu existo, eu sou pedestre, eu sou ciclista. Uma cidade boa para pedestre, ciclista, uma mulher que eventualmente carrega um carrinho de bebê, um idoso, um cadeirante, é uma cidade boa para todo mundo. A cidade que criaram aqui fora é uma cidade que todo mundo tem medo. Então, para pensar em responsabilizar o poder público, eu imagino primeiro criar esse campo, esse ambiente em que a gente vai disputar uma narrativa pelo simbólico. O simbólico não é o que São Paulo, cidade de luz, igual Paris, cidade de luz de freios. A gente olha à noite, é o trânsito, sabe? Então, assim, a gente olhar para o poder público e olhar para os técnicos da CT são bons, alguns são bons. Só que a gente olha para, não, mas quando muito eu posso fazer aqui alguma coisa e depois eles decidem outra coisa. Então, assim, esse ambiente em que a gente começa a discutir, começa a criar... O que aconteceu em São Paulo com ciclovia foi isso. A gente discutia. Aí, de repente, a discussão chega dentro da prefeitura com 1, 2, 3 servidores lá que pedalam.
que conversam com o chefe, que precisa de bicicletário, nossa, precisa de... Eu acho difícil o tempo do semáforo. Então, a gente cria uma esfera do desenho urbano que fomenta no executivo. E no judiciário, eu tento fazer essa conversa lá, às vezes, com algumas pessoas. E assim, não é para nossa geração. É para depois. Dá para responsabilizar? No duro, né, no enforcement, obrigar o Estado? Eu acho que ainda não. Acho que ainda é uma questão assim. Quisera eu falar que não, daria para a gente mostrar os dados mágicos, mas a gente vai fazer isso e vai dar um backlash, vai dar um efeito rebote, né? A gente vai voltar para trás e falar: nossa, a gente tentou e deu ruim. Então, eu acho que ainda há uma questão de se criar um ambiente, né, igual se criou em São Paulo em 2010 e seguintes, do ciclista, do pedestre, principalmente do pedestre. O pedestre ele é menos organizado que o ciclista, mas se organizar e falar, olha, transporte coletivo, fazer corredor de ônibus, mas vai tirar a faixa de carro? Vai porque leva mais gente, sabe? Tirar o dinheiro do orçamento que vai para o asfalto e colocar esse dinheiro no transporte coletivo, né? E mostrar que a disparidade tem que pensar numa responsabilização, pelo menos na mídia, na comunicação, em relação ao executor do orçamento, que ainda investe no asfalto falando que é mobilidade. Não é. Sabe? Então eu penso por aí. Responsabilização primeiro, pensando no discurso, e depois isso naturalmente acontece, igual aconteceu com a questão da mulher. Né? Eu Tá, penso por aí. Assim. entendi. Guilherme, hoje a gente vai encerrando, mas a gente ainda vai ter outras oportunidades para conversar, porque esse tema, obviamente, não se esgota aqui, porque é muita coisa. Eu acho que este episódio serviu para as pessoas terem um panorama geral de quão complexo é esse sistema todo, desde da ocorrência até o processo final e todos esses meandros. A gente ainda vai conversar mais nos próximos episódios. Eu queria saber queria te agradecer e queria saber se tem alguma coisa que você queira falar aqui hoje ainda que eu deixei escapar para a gente Não, finalizar. tenho só a agradecer, né? Agradecer essa possibilidade de tentar falar sem o juridiquês, né? Eu acho que essa ideia ampla, tranquila, sabe? De mostrar que não é só dado, não é só direito, são as coisas se relacionando e o que importa mais é a cidade humanizada, que todo mundo quer. Ótimo. Então, obrigada novamente. A gente vai se falando. E lembrando, né, que essa segunda temporada está começando hoje. A gente ainda tem muita discussão para fazer sobre segurança viária, tá? Esse programa foi gravado, mas você pode deixar seus comentários para a gente nas nossas redes sociais, comentando esse episódio, comentando no Spotify também, e no YouTube, e também mandando suas dúvidas, falando com a gente, porque tenho certeza que vocês têm comentários e gostariam, de fato, de participar dessa discussão, tá bom? Obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio do Cuidado com o Vão entre o Trem e a Plataforma.